Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula novamente daquela que eu vou resolvendo junto com vocês e vocês precisam ir pausando o vídeo. Então lembra, toda vez que for para resolver realmente um exercício, vocês pausam o vídeo, façam ele, para depois conferir comigo, tá bom? Vamos lá então? Ontem nós começamos a página 201 e não terminamos ela. Vocês ficaram de fazer a letra C e a letra D. E hoje nós vamos fazer essas letras juntos. Então vamos lá. Lá na letra C a pergunta é: como o registro de Torugo se relaciona com os registros feitos pelas meninas? Então, vocês teriam que voltar aqui, ó, para dar uma olhadinha no registro da Duda e da Beca e no registro do Torugo. O que vocês percebem aqui? A Duda e a Beca já multiplicou direto por 37. O Torugo não. O que ele fez? Ele separou o 30 e o 7. O que a gente precisa lembrar aqui? Quando eu multiplico 3 e 7... Como o 3 está na dezena, na verdade eu não estou multiplicando por 3, eu estou multiplicando por 30. Então, foi essa forma de pensamento do Torugo na hora de fazer a multiplicação. Então, na verdade, ele multiplicou pelos mesmos valores da Beca e da Duda, porém ele separou o 30 e o 7. Então, numa multiplicação, quando nós vamos fazer ela e nós observamos o número é o mesmo e a soma dos números que estão multiplicando dá o mesmo valor, eu posso fazer ela separada, tá? Então, essa é uma outra forma de fazer. Comumente, nós utilizamos essa forma, mas nós temos essa opção também. Então, eu posso utilizar separadamente, porque 30 mais 7 é 37. Então, se for o número que eu estou multiplicando, a soma dos dois dá o mesmo valor e os outros valores que estão sendo multiplicados são iguais, então eu posso fazer de maneira separada, beleza? Não tem problema nenhum. Então, vou colocar aqui do lado a resposta para vocês conferirem se ficou igual a de vocês e vamos para a letra D. Na letra D, por que Torugo escreveu 9.720 e as meninas escreveram 972 e o resultado foi o mesmo? Então, se vocês observarem aqui, ó, as meninas escreveram 972, 972 e o Torugo escreveu 9.720. Porque o que acontece? Novamente, comumente a gente acaba omitindo o zero que fica aqui. Só que nós precisamos lembrar? Se eu for trabalhar com casas de unidade, dezena e centena, vocês vão ter que observar o quê? Que aqui, essa separação aqui eu estou falando da unidade. Se eu separo aqui, eu estou falando da dezena e aqui eu estou falando da centena, depois unidade de milhar, dezena de milhar, enfim. Então, quando o Torugo utiliza 9.720, ele está certo, porque zero é a unidade. A gente não representou o zero aqui, mas se nós representássemos, na verdade teria o zero na unidade. Então, está correta a maneira do Torugo representar. Certo, pessoal? Então, só para lembrar, toda vez que eu falar para vocês algoritmo convencional da multiplicação, convencional, guarda isso. Convencional é aquele jeito que a gente faz comumente. Então, é esse jeito aqui, ó, que a Beca, que a Duda fizeram, tá? Então, toda vez que eu falar isso, vocês façam as contas dessa forma aqui. Se não tem nada escrito para vocês utilizarem o algoritmo convencional, daí vocês podem fazer a forma que o Torugo fez, tá bom? Vamos virar a página lá, então. Lá na página 202, nós vamos voltar a trabalhar com algo que vocês também utilizaram bastante, que são as estimativas. Lá na página 202, nós vamos voltar a algo que nós tivemos lá na sala de aula, quando a gente ainda estava presencial, que é a estimativa. Então, vamos lá. Gente, eu sei que habitualmente vocês fazem o convencional, que é montar a continha. Mas sempre que o enunciado pedir a estimativa, não pode montar a conta, vocês precisam estimar, certo? Que é o que o enunciado está pedindo. Então, vamos lá. Resolva as multiplicações de acordo com o roteiro a seguir. Estime o resultado das operações, lembre-se que é necessário arredondar os números. Resolva cada operação usando o algoritmo convencional, compare o resultado encontrado com o resultado estimado. Então, vamos lá. Vocês vão pausar o vídeo agora e vão resolver essas duas continhas. Primeiro por estimativa e depois utilizando o algoritmo convencional. Lembra que o algoritmo convencional é resolver a conta da maneira normal, tá bom? Vamos lá, vou aguardar vocês. Certo?
Voltando aqui, então, vocês já resolveram. Então, agora nós vamos resolver juntos. Então, a primeira continha lá. 108 vezes 32. O que vocês têm que fazer primeiro? A estimativa. Então, vocês vão fazer o seguinte. O 108 está mais próximo de 100 ou de 200? De 100, né? Então, 100 vezes 32. 32 está mais próximo de 30 ou de 40? De 30. Então, 100 vezes 30. Lembra lá da multiplicação direta, quando eu tenho zeros, que é muito mais fácil? 1 vezes 3, 3. Depois é só colocar a quantidade de zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a estimativa seria 3.000. Vamos fazer a conta mesmo? De novo. 108, utilizando, então, o algarismo convencional. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, mas já tem 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 8, 24. Vai o 2 agora. 3 vezes 0, 0, mas tem o 2. E 3 vezes 1, 3. 6, 5, 4, 3. 3.456. Então, percebam que você chega no valor próximo. É lógico que tem 456 a mais, mas com uma estimativa, deu certo. Ok? Vamos lá para o próximo. 624 vezes 53 é igual. Vamos lá. O 624 está mais próximo de 600 ou de 700? De 600. Vezes 53. O 53 está mais próximo de 50 ou de 60? De 50. Então, utiliza a mesma ideia novamente. 6 vezes 5, 30. 1, 2, 3. 30.000. Certo? Aqui eu já vou colocar o resultado para vocês. 624 vezes 53 dá 33.072. Então, percebam, professora, mas é uma diferença muito grande, mas nós estamos falando de 30.000, certo? Então, já é um valor mais alto. 3.072 em uma diferença, por exemplo, de 1.000, 2.000 é enorme, mas uma diferença de 30.000 já não é tão grande, tá bom? Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem lá no Classroom ou na nossa aula em tempo real, eu tiro com vocês, tá bom? Vamos para o exercício número 2. O que o exercício número 2 pede? Sabendo que 832 vezes 16 é igual a 13.312, para cada um dos seguintes cálculos, decida se o resultado será maior ou menor do que 13.312. Depois, mostra a seu colega como você pensou. Então, aqui, infelizmente, não vai dar para mostrar ao seu colega, né? Como a gente já falou sobre isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimar esses valores, nós vamos pensar uma forma que a gente pode aumentar um pouquinho para cima ou para baixo, mudar uma posição de um zero, alguma coisa que a gente possa fazer para identificar se é maior ou menor. Então, pausa o vídeo, faça e depois volta para a gente conferir juntos. Vamos lá? O primeiro foi bem bonzinho, né? Ele é 850 vezes 10. 850 vezes 10 é só a gente utilizar aquilo que a gente estava falando lá em cima. 85 vezes 1, 85. Foram 1, 2 zeros. 8.500. Então, eu consigo mentalmente fazer o cálculo. Lembra lá o valor do enunciado? Vou colocar aqui, ó, do ladinho, em outra cor para ficar mais fácil. 13.312. Então, lá na letra A, é maior ou menor? Menor, né? Certo? Porque deu 8.500. Vamos à letra B. 830 vezes 18. Lembra qual que era a multiplicação aqui? A multiplicação do enunciado era 832
vezes 16. Então, percebam que o número que está sendo multiplicado aqui, ele é maior do que o 16. E esses números aqui, ó, eles são próximos. 832 é bem próximo de 830. Lembra da mesma ideia. 16, se você tem 16 reais para 18, é uma diferença maior de R$2. Porém, se você tem 830 para 832, a diferença já não é tão grande proporcionalmente, tá? Então, como o 18 está multiplicando, ele vai ser maior do que o 16. Portanto, essa multiplicação é maior. Letra C, 800 vezes 20. Essa, de novo, é só multiplicar os iniciais. 8 vezes 2, 16. São 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, observando aqui, ó, 16 para 13.000, ela é também maior. E a letra D, 1.600 vezes 8. Essa daqui, gente, para analisar, talvez seja uma coisa que vocês não têm muito hábito de ver, não têm muito hábito de fazer. O que nós teríamos que fazer para fazer uma análise sem cálculos, só mentalmente, só com estimativas? Nós teríamos que pegar esses dois zeros e mudá-lo de posição, jogar eles aqui para o 800, para ficar um valor de 800 como é aqui. Então, por exemplo, nós iríamos fazer, tira os zeros, sobra só o 16, vezes 800. Tirei esses dois zeros e joguei para cá. O que a gente percebe quando a gente faz isso? Que aqui não é 832 vezes 16, e aqui é 16 vezes 800. Então, se vocês forem comparar aqui, ó, o 32 é maior do que o 800, porém o 16 é igual, não é? Então, se aqui é maior, o resultado dessa multiplicação terá que ser menor. Certo, pessoal? Mais uma vez, ficou alguma dúvida? Manda mensagem no Classroom, ou se não der tempo de mandar hoje, pergunta na quarta-feira na nossa aula em tempo real, tá bom? Agora, vou deixar a tarefa de vocês, tá? A tarefa de vocês de hoje é terminar aqui o exercício número 3, lembrando que ele deve ser feito mentalmente, e fazer as páginas 203, 204, 218 e 219, certo? Então, façam a tarefa, me enviem no Classroom, lembra de enviar nessa mesma atividade que vocês estão assistindo o vídeo para ficar mais fácil na hora que eu for corrigir, tá bom? Bons estudos, beijos, até a nossa aula de amanhã.